Quarta-feira, dia 4 de dezembro, um dia com bastante chuva, pode abrir para esse céu lá fora, carregado, carrancudo, mostrando que o dia começa realmente com chuva em toda a nossa região e muita preocupação já. Evidentemente que a gente viveu um ano de seca, um ano de estiagem, com consequências gravíssimas, e a gente aguardava essa temporada de chuva para recompor essa natureza judiada pelas queimadas, pela secura, mas evidentemente que na vida urbana a chuva representa perigo. A gente viu em Araraquara, na tarde de segunda-feira, os transtornos provocados, especialmente naquela Baixada do Santana. Ontem a gente conversou com a secretária de Desenvolvimento Urbano de Araraquara, a Sálua, que nos explicava que, olha, ali é muito complexo buscar uma solução, porque é uma área urbanizada sem espaço para grandes obras. Então é quase que uma condenação a quem está por ali viver sob alerta, viver sob risco. Daqui a pouco também a gente vai trazer aqui um estudo lançado agora em parceria com uma instituição de ensino e a Prefeitura de Araraquara, apontando 20 locais com riscos de alagamentos, inundações e queimadas. Um mapeamento completo, não que tenha revelado alguma coisa que a gente não soubesse, mas colocando, pontuando ali no mapa as áreas de risco para que os projetos sejam desenvolvidos para corrigir essas falhas e tentar evitar transtorno. Daqueles mais simples, de atrapalhar o trânsito, de, enfim, gerar alguma dificuldade, até uma escala maior de prejuízo, de invasão da água a comércios, a residências e, evidentemente, a escala máxima, que é ameaçar a vida humana. Como aconteceu em Ibitinga. Nas chuvas das últimas horas, mãe e filho arrastados por uma enxurrada e os dois seguem desaparecidos em Ibitinga. Muita mobilização e muita preocupação também com a situação. A gente está em contato com a Daniela de Rosa, é isso, Zé Roberto Ferrari? Bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia a todos que acompanham o Jornal da EP. A gente começa falando então desse caso triste lá da cidade de Ibitinga. Estivemos em contato com a jornalista do portal Ternura de Notícias, a Daniela Branco de Rosa. Ela atualizou a situação nesta manhã, né? Sobre tudo que aconteceu em Ibitinga. Se quiser, o áudio já está com a nossa produção para a gente entender melhor. Depois eu trago algumas informações complementares sobre o caso. Então vamos ouvir, porque as buscas normalmente são encerradas à noite. Eu acho que a Daniela pode dizer, né? Se foram interrompidas, se continuam, se há perspectiva, se há chance de mãe e filho serem encontrados com vida, né? Essa é uma grande esperança, apesar de entender que isso é um cenário muito pouco provável, muito pouco provável. Bom dia, Daniela de Rosa. Muito bom dia aos ouvintes de Araraquara e região que acompanham o jornal de hoje. Uma triste notícia vem aqui da cidade de Ibitinga. Devido às fortes chuvas da noite de ontem, o Corpo de Bombeiros desta cidade suspendeu as buscas a 2 pessoas que desapareceram nas águas do córrego Saltinho. De acordo com as informações de uma testemunha ocular, uma mulher e uma criança foram arrastadas pela enxurrada das chuvas e acabaram dentro da correnteza do rio e desapareceram. O fato ocorreu por volta das 17 horas na Avenida Carolina Gereto da Láqua, região central da cidade. Devido ao grande volume de águas e fortes correntezas, as equipes se desdobraram na localização das vítimas. Porém, as chuvas não pararam, não cessavam e a elevação das águas no córrego foi necessário a suspensão das buscas até amanhã desta quarta-feira. O portal Ternura de Notícias foi em busca de informações para sabermos, pelo menos, a identidade dessas pessoas de uma forma preliminar. E o que foi se levantado é que as vítimas desaparecidas são mãe e filho. Uma mulher, que não tivemos a informação nem do nome e nem da idade, e uma criança, o seu filho, um menino de 5 anos. De acordo com as informações de um atendente de um hotel que fica sediado justamente na Avenida Carolina Gereto da Láqua, o local onde as vítimas foram vistas sendo levadas pelas águas, mãe e filho estavam hospedados há aproximadamente uma semana no local e não eram moradores de Ibitinga. Ainda de acordo com as informações, mediante chuva forte, a criança se desequilibrou e caiu, sendo arrastada pela enxurrada. Foi então que a mãe
num impulso instintivo, se lançou nas águas para salvar o filho e acabaram os dois desaparecendo. As buscas serão retomadas na manhã de hoje, quarta-feira, pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que suspendeu no final da tarde de ontem o salvamento, e estamos aqui aguardando ansiosamente a retomada dessas buscas. O Córrego Saltinho tem sido um tema de diversas discussões aqui em Ibitinga, a começar pela deterioração de seus gabiões instalados, a falta de manutenção e problemas estruturais, como, por exemplo, a necessidade de um aprofundamento do leito do córrego, e a quantidade de muito lixo e deterioração, de um local tão bonito, de um córrego que passa, faz uma travessia pela cidade na região central de Ibitinga. A cada período de chuvas, para se ter uma ideia, os problemas de alagamento e transtornos causados à população são sempre registrados. A comoção e a ansiedade da população frente a este trágico incidente causam temor pelas próximas horas, porque as chances diminuem de encontrar as vítimas com vida. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este triste caso ocorrido aqui em Ibitinga, e o portal Ternura de Notícias acompanhará as buscas nesta manhã de quarta-feira, juntamente com a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros da cidade. Eu sou Daniela Branco de Rosa, do portal Ternura de Notícias de Ibitinga. Olha, muito obrigado, Daniela Branco de Rosa, pela explanação, explicou realmente a situação, e todo o município, toda a cidade tem um problema para chamar de seu, O problema do córrego que ela descreve, que a cada ano piora, é o que poderia ser dito do córrego do Ouro antes das intervenções aqui, na Via Express, que devem resolver essa questão. Você vai para Matão, é o Rio São Lourenço, você vai para São Carlos, é a Baixada do Mercado, você vai para Ribeirão Preto, é a Francisco Junqueira, quer dizer, toda a cidade tem o mesmo problema, é a história que se repete porque o meio urbano é contra o fluxo natural da natureza. A verdade é essa, a natureza tem toda uma organização desenvolvida por milênios, e aí a gente faz as nossas intervenções, a gente vai ocupando esses espaços. Mas o caso é grave, me parece que já há uma atualização referente à identidade de mãe e filho. Ela trouxe essa informação de que não são moradores de Ibitinga, estavam hospedados num hotel ali perto. Então talvez isso até, desconhecendo o espaço, desconhecia os riscos também, sim, Zé Roberto. Porque na verdade Ibitinga recebe muitos visitantes, principalmente para compra de bordados. É a cidade do bordado, e talvez essa mulher seja uma comerciante que com o filho estava em Ibitinga fazendo compras, a informação que chegou pra gente, Luiz, e também estava no boletim de ocorrência, é que eles são venezuelanos. São venezuelanos, eles estavam trabalhando em Ibitinga. Essa não é uma informação oficial, que eles são venezuelanos sim, mas que eles trabalhavam ali no semáforo, vendendo, fazendo... Pedindo. E será que eles estavam nesta situação no momento do acidente? Porque aí você imagina, debaixo de chuva, uma mãe, sim, que tem que sair pedindo o semáforo, carregando consigo uma criança. Exatamente. Meu Deus do céu, é uma tragédia. O nome dela é Karen Silva, aproximadamente 35 anos, e o nome da criança e do filho dela é o Josué Silva. Quer dizer, uma notícia assim triste, porque você imagina o desespero da mãe, ver tudo que aconteceu, as buscas estão voltando nesse momento. A gente torce para um milagre aí que possam ser encontrados com vidas, mas pelo volume de chuva que teve ontem em Ibitinga, o pessoal estava falando de lá que o córrego pega muita força quando tem chuva assim, e aí fica difícil a gente imaginar o melhor aí nesse caso, mas enfim, são venezuelanas, tanto profundamente a mãe como lamentável, porque agora, se comprovada a morte de ambos, o contato com a família vai ser muito mais difícil. Inclusive você tem que acionar a embaixada, fazer um contato diplomático. Enfim, é lamentável. Esse talvez seja o incidente mais grave dessa leva de chuvas, pelo menos aqui na nossa região.